aqui, tá bom? Então, a Giovana ficou com dúvida número 1. Eu vou compartilhar aqui. Tá aparecendo aí o exercício para vocês? Tá. Pode falar a sua dúvida, Giovana. Na verdade, todas. Eu fiquei com dúvida muito em todas. Deixa eu abrir minha lista aqui, peraí. Tá? Em algumas aqui, Giovana, vai haver mais de uma opção, tá bom? Teve uma que eu achei que era mais de uma. Pode falar qual que você... Porque, por exemplo, ó, na número 1 aqui, tá marcado só o verbo, tá vendo? Sim. Só o som. Só o som. Então, se tá marcado só o verbo, então eu vou nas opções aqui, ó. Frase verbal não pode ser, porque eu não vou ter só com o são, não vai ter sentido completo. Então não pode ser frase verbal. Não pode ter período, porque o período tem que ter sentido completo, verbo e o sinal de pontuação, né? Ponto final, etc. Então aqui só vai ser o quê? Letra O, oração. Pois é, essa do período, que tem que ter sentido completo, verbo e pontuação. Por exemplo, na 3, eu coloquei que ou é oração ou é período. Mas é porque a frase toda tá grifada. Mas na 2, não é a frase toda que tá grifada, não, sublinhada. Na 2 não é a frase toda que tá sublinhada. Mas aí eu tenho que considerar só a parte que tá sublinhada, não é? Isso, exatamente. Então, por exemplo, na 2 aqui, eu só marquei isso aqui, ó. E almeja inspirar futuros pesquisadores, não é isso? É a partir Sim. disso aqui, né? Então, aqui há duas opções, ó. Você pode colocar aqui a frase verbal, né? Não tem como falar que tem período aqui, porque não tem sinal de pontuação, tá vendo? Isso aqui Sim. eu peguei da resenha lá. É uma resenha que eu coloquei para vocês. Título e subtítulo normalmente não vem com sinal de pontuação. Então, não vou ter período. Então, eu descarto o período. Eu tenho uma frase verbal aqui, tá vendo? Uma frase verbal. Eu Ou, tinha. Ah, tá. ou eu posso considerar que a análise das orações, dessas orações aqui, tanto que eu coloquei no AVA para vocês, qual que é o conhecimento prévio que você tem que ter para o estudo das orações? É o estudo dos conectivos. Então, eu coloquei lá a gramática do Celso Cunha, o capítulo, conjunções coordenativas. Entendeu? Então, a conjunção que eu tenho aqui, que conectivo que é esse aqui, ó? Opa. Que conectivo que é esse aqui? E eu acho que é aditivo. Isso, né? Então, esse aqui é uma conjunção coordenativa aditiva. Aditiva. Então, vai introduzir o quê? Oração. Tá aqui, ó. Oração coordenada sindética aditiva. Tá bom? Então, aqui eu tenho, na 2, eu tenho duas possibilidades de resposta, né? Eu posso colocar frase verbal ou
oração coordenada, sindética, aditiva. Entendeu? Entendeu, Giovana? Entendi, entendi. Uhum. Agora, olha, é aquilo que eu já falei para vocês. Em uma das aulas, eu expliquei o processo de produção textual. Teoria da gramática, seja do português, do inglês, do espanhol, do latim, você aprende para quê? Para aplicar na leitura e na produção de texto. Então, essa parte dos conectivos, essa categoria, ela é muito importante, porque ela é responsável por qual parte do texto? A coesão textual. Então, as qualidades mais importantes do texto são, né, já falei isso aqui, é o que os linguistas chamam de textualidade. O que torna um texto texto? Então, nós temos aqui, a primeira qualidade é a coerência. Um texto tem que ser coerente, para ele ser entendido. A segunda qualidade é a coesão. Então, essa matéria aqui, das orações, né? Quer dizer, o emprego dos conectivos ele tem a ver com a coesão textual. E a organização das orações, ela é fundamental também para a coesão do texto. Qual outra aí que... Tem o gabarito? Dá se não der para fazer ela toda? Só para eu conferir. Ah, tá. É porque eu estou preferindo fazer assim, que é o que acontece, né? Se eu faço todas, aí eu tenho certeza, muita gente não vai fazer, depois pega o gabarito e só coloca, entendeu? Sim. Aí por isso que eu, nessas aulas de esclarecimento de dúvida, então eu estou preferindo fazer dessa forma. Então, por exemplo, quem comparece, é onde você teve dúvida, e aí a gente, entendeu? Entendi. Na 1, por exemplo. Na Da 6, número na 1? 7. Na 6, 7, 8, 10 e na 4. Todas, né? Eu até pus, só que eu não tenho certeza. Não, então vamos lá. É, As de período foi a que eu mais fiquei com dúvida. Se tá. era período ou não. A 3. A 3, eu acho que nem pode, né? Essa, tipo assim, eu pus que é ou oração ou é período, mas se é um, não é outro, né? Entendi. Mas olha só, não pode ser período, porque esse sinal aqui, vocês aprenderam normas da BNT? Vocês aprenderam isso? Mais ou menos a gente usava para fazer relatório, né? Pelo menos Isso. de química. Todo texto científico, ele tem que seguir as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Então, olha só. Eu reproduzi, tá vendo que tá aspas aqui? Eu tirei trecho do texto lá. O texto não é meu, então eu coloquei entre aspas. Agora, quando eu corto o texto, tá vendo que eu cortei aqui? Eu uso ou parênteses ou colchetes, tá vendo? Então significa que eu cortei o texto, tá bom? Tá, e não é pontuação, não, né? Isso aqui não é pontuação do texto original, entendeu? Isso aqui é pontuação que eu coloquei, né? Eu estou sinalizando, ó, eu cortei o texto aqui, né?
E esse ponto final não é do autor lá, é meu, né? Então aqui eu não posso considerar um período. Tá certo? Sim. E não tem sentido completo. Eu não posso considerar a frase verbal. Né? Então, vou considerar esse 3 aqui como o quê? Tem verbo. Então, vai ser o quê? Uma oração coordenada. Tem conectivo iniciando o período aqui, o período. Não. Professor, mas nesse caso, qual que é a Pode. diferença? Qual que é a diferença porque tem oração e oração coordenativa assinética e cinética. Por exemplo, na 3 ela é assinética. Mas aí eu tinha colocado só oração. Qual que é a diferença das duas, então? Ah, perfeito. Ótima pergunta. A primeira é o, tá vendo? Porque eu marquei só o verbo. Eu marquei Uhum. só o verbo. Quando eu marcar só o verbo, entendi agora o que você está falando. Porque aqui eu marquei o verbo e outras palavras, né? Quando eu marcar só o verbo, é oração. Entendeu? Entendi. Mas realmente OCA. Se alguém colocar O aqui também, eu vou considerar. Tá bom? Eu vou considerar esse raciocínio. Mas, como essa aula é para esclarecer dúvida, então fica convencionado assim. Se tiver só o verbo, aí é só oração. Agora aqui está marcado mais, além do verbo, outras palavras, né? No 5 também tá só o verbo, aí é oração também, né? Isso, perfeito. Aqui é só o verbo, tá vendo? Então vai ser ó. Agora acho que ficou claro, né? Se for só o verbo, é oração. Sim. E aí? Qual outra aí que você... A 6 e a 7 eu coloquei que é período, mas eu coloquei uma interrogação também. Por causa desse negócio da pontuação que eu tinha. A mesma coisa que eu confundi na 2, na 3. Ah, tá. Aí é sempre importante ir lá no texto, né? A 6. A 6 pode ser período, você tem razão. Por quê? Ó, eu tenho o sinal de pontuação, ponto final. Tá vendo? Tem 2 pontos finais aqui. Eu sou obrigado a colocar. Por Uhum. quê? Por que tem os dois? O primeiro ponto final aqui é do autor. O segundo é meu, entendeu? Entendi. Tanto que as aspas, elas estão antes do ponto final. Por quê? O que é do autor? Começa aqui no T, né? Coloquei as aspas para mostrar para o leitor, ó, eu estou reproduzindo o discurso de outra pessoa. Beleza. Coloquei o ponto final aqui, aspas. Agora, sou eu que estou reproduzindo a fala de outro, então eu coloquei outro ponto final. Esse outro ponto final é meu, né? Esse segundo ali é meu. Então, na 6 aqui, cabe período, porque eu tenho sentido completo, tem verbo e tem o ponto final. Então, pode ser P e pode ser também. Deixa eu ver se pode ser outro. Pode ser frase verbal, né? Frase verbal. Porque eu tenho sentido completo e tem verbo. Né? Então, tem essas duas opções aqui. Na 7 eu pus período, só que eu tava olhando aqui agora. Não tem verbo. Ó, na 7, É. tem verbo. Olha o verbo aqui, ó. Tem Ah, é verbo. verdade.
tem verbo, não é? Aí pode ser período ou frase verbal também, né? Eu tenho verbo a 7. Pode ser. Pode ser período, pode ser frase verbal e pode ser também, porque só tem um verbo, só tem uma oração, né? Quem colocar também, porque aqui tem um conectivo, tá vendo? Ele apareceu no meio aqui, né? O porém. Pode Sim. considerar também oração coordenada, sindética, adversativa. Tá? Oração sindética. Acho que na sigla lá, oração coordenada, sindética, AD, adversativa. Tá bom? Tem 3 possibilidades aqui. E aí, qual outra? Pode falar. Ai, desculpa, eu tava com o microfone ligado, eu não tinha visto. Mais alguma aí dessa primeira questão? É porque na hora que vocês foram fazer, vocês devem ter pensado assim, só pode ser uma resposta, não é isso? É. E, né, algumas, você tem mais de uma possibilidade. Isso é importante pelo seguinte, isso da escola é um erro, sabe, no ensino fundamental e médio, né? Qual a resposta de condicionar as pessoas para todo problema só tem uma resposta. Isso, do ponto de vista científico, isso é falso, né? Porque na ciência, você tem os problemas nas mais diversas áreas e você vai ter, de acordo com a teoria que você usa, você vai ter soluções diferentes. Então, essa ideia, né, do senso comum, de esse raciocínio, que é o raciocínio da lógica do computador, né? Raciocínio binário, é X ou Y. Isso aqui, para a ciência, é completamente irreal, né? Na ciência, nas mais diversas áreas, quando você vai fazer uma pesquisa, né, você vai encontrar soluções diferentes, respostas diferentes, de acordo com a metodologia, de acordo com a teoria que você vai usar, né? É importante isso aí. Bom, mais alguma dessa da primeira questão? Só uma coisa. Tipo assim, Pode na falar. nota tá grifado assim: o livro tem nossa cara. Aí eu coloquei que era frase verbal ou período. Só que eu tenho muita dificuldade, assim, em saber qual que é o conectivo. Por exemplo, na 10. Eu imagino que seja o jaqui. Só que aí eu não sei do que é jaqui. Se é aditivo, conclusivo, explicativo, enfim. Aí, se ela não tiver um conectivo, por exemplo, na 9, ela pode ser uma oração assindética também, né? Isso, perfeito seu raciocínio. Porque olha só, vamos por partes, você falou várias questões interessantes aí, ó. Ó, eu marquei que o livro tem nossa cara, não é isso? Está finalizado por vírgula. Tá vendo? Aham. Se é vírgula, não pode ser período. Uhum. A vírgula não marca final de período. Tá bom? Então, isso aqui não pode ser período. Pode ser uma frase verbal? Pode.
tem sentido completo, tem verbo, né? Pode ser uma frase verbal. Vou colocar aqui. Conectivo é muito importante, é Giovana, né? Sim. Giovana, é muito importante conectivo. Você saber identificar os conectivos e o sentido deles na frase. Isso é importante para a interpretação de texto. Isso é importantíssimo para a produção de texto. Então, por exemplo, essa frase verbal, essa oração aqui, não tem conectivo nenhum, tá vendo? Esse O aqui é artigo, não é conectivo, conjunção. Então, vai ser coordenado o quê? Assindética. Então, pode ser frase verbal ou oração ordenada assindética. Você lembra o sentido de assindética que eu falei? Esse A em grego significa negação, significa sem. É o mesmo A que tem, por exemplo, ateu. Tá? Esse prefixo significa negação. Ateu, que não acredita em Deus, que existe Deus. Né? Então, a sindética, o A é sem o quê? Sindeton. Sindeton é a palavra em grego para conjunção. Entendeu? Então, Sim. aqui não tem conjunção. Por que é coordenada? Eu poderia colocar um ponto final aqui? Não podia ser um catálogo de cientistas. Ponto. O livro tem nossa cara. Ponto. É o jeito que a gente fala. Eu poderia colocar um ponto final aqui em vez de vírgula? O que você acha? Acho que sim. Pode. Pode sim, ó. Ó. O livro tem nossa cara. Ponto. É o jeito que a gente fala. Entende? Por isso que as orações, elas são o quê? Coordenadas. Uma não depende da outra, entendeu? Então, pode... Agora, os conectivos, o que é importante? Eu coloquei no AVA, lê o capítulo que eu coloquei da gramática que fala dos conectivos coordenativos, entendeu? Mas aqui, por exemplo, ó, nessa 10 aqui, ó, aqui tem conectivo. Agora, para você saber o sentido do conectivo, você tem que analisar o conectivo dentro do contexto, para você saber o sentido. Tá bom? Por exemplo, aqui, ó, candidatos para uma eventual sequência não faltarão. Ah, uma boa dica, Giovana, é você usar qual recurso? Já falei dessa técnica linguística, né? Opa. Deixa eu escrever aqui de novo. Aqui eu estou procurando uma borracha, mas no Word aqui não aparece essa técnica aqui, ó. Lembra que eu falei disso? Comutação? Uhum. Comutação é troca. Isso é uma técnica que é usada na matemática, na lógica. Comutação é troca. Nós usamos essa técnica, às vezes, sem saber. Por exemplo, na ortografia. Muita gente tem dúvida. Mal com L é diferente de mal com U. A gente pronuncia da mesma forma, né? Então, nós usamos a técnica da computação aqui, ó. Você substitui. Quando você puder substituir por bem, é mal com L. Quando você puder substituir por bom, é mal com U. Lúcio é mau aluno. Lúcio é bom aluno.
Você substitui por bom. Então é mal com U. Estou passando mal. Estou passando bem. Entende? Então aqui no já que... Pode falar. Existe outros tipos de conectivo? Tipo assim, aqui nas siglas da tabela que você colocou, tem aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. Tem só essas ou tem outros também? Não, aí as coordenadas são só 5. Ah, tá. Entendeu? Porque o que nós estudamos na aula passada foi o quê? O período composto por coordenação. Uhum. Depois nós vamos estudar o período composto por subordinação. Aí há outros conectivos. Ah, tá. Mas as coordenadas sindéticas são 5. São essas 5, né? Esse já que aqui, eu posso substituir por pois. Vê se Sim. cabe aqui. Candidatos para uma eventual sequência não faltarão. Pois a lista... Tá vendo? O pois está introduzindo o quê? Qual que é a ideia? Eu acho que é conclusivo. Conclusiva? Ou explicativa. Isso. Candidatos para uma eventual sequência não faltarão. Aí você pensa, ó, candidatos para uma... Qual que é o sentido aqui da frase? Não faltarão. Ah, mas por que que eles não vão faltar, né? Qual que é o motivo? Qual que é a explicação? Pois a lista inicial, paraná, entendeu? Aqui não é uma conclusão. Aqui é uma explicação, né? Tá bom? Então, ela vai ser o quê? Coordenada sindética explicativa. Tá? Tá, aí, por exemplo, na 10 mesmo. Ela tá grifada só depois do já que. Uhum. Só que se ela fosse grifada desde o início, desde lá de candidatos, aí seria um período? Ó, se fosse grifado de candidatos até nomes, não, porque só apareceu vírgula, tá vendo? Tem uma vírgula aqui, uma vírgula aqui. Mas no Tá? final de nomes. Ah, tá, é uma vírgula também. Tá vendo? Entendi. Só o período tá aqui, ó. Ponto final. Tá vendo? Só Só se tem um fosse ponto. grifado tudo, né? Isso, Até perfeito. impressão. Até impressão, isso. Então, Entendi. período, o que vai auxiliar bem o período é você verificar o sinal de pontuação, né? É um dos traços fundamentais do período, é o sinal de pontuação. Que aí só pode ser ponto final, reticência, exclamação, né? Entendeu, Giovana? Entendi, obrigada. Nada, que isso. Mais alguma outra aqui? Não. Não? Das outras questões aqui. Do último exercício. Vocês entenderam aqui esse exercício? A de fazer o mapa mental? Isso. É o que vocês vão fazer. Eu vou compartilhar aqui. Professor, Pode falar. antes de você compartilhar, eu fiquei com uma dúvida na 5. Na 5? Isso, porque para mim é subordinação, só que como a gente está estudando coordenação, normalmente é referente à matéria, né? Aí eu fiquei meio na dúvida. Quem está falando aí? Arthur. Arthur. Ótimo, Arthur. A número 5 é essa aqui, né? Isso. É das questões fechadas, né? Isso. Ótimo. Então, olha só, Arthur. É porque que apareceu subordinação na letra C e a letra D.
Só que a nossa aula, você raciocinou bem. A nossa aula foi sobre coordenação. Então, eu não vou cobrar subordinação. Aí você descarta essa. Opa. Você descarta. Peraí. Os meus filhos morreram de rir na aula anterior. Esse negócio da caneta aqui. Uma confusão que eu fiz com a caneta, né? Um trecho lá da aula. Bom, aqui é o seguinte. No enunciado, o problema é de todos e a solução também. Tem-se um período composto por... Arthur, quantos verbos eu tenho aí? Tem um só, o é. Isso. O problema é de todos. Na verdade, é o seguinte. Esse aqui está explícito, né? O primeiro. Aí tem um é do segundo, a solução. E a O solução problema é de todos. E a solução também, né? É de todos, né? Fica implícito aqui, ó. A solução também... Deixa eu escrever aqui. Vou colocar aqui. A solução é... O problema é de todos e a solução também é de todos. Então, na verdade, é até interessante, né? Para quem tiver curiosidade, um dos maiores linguistas assim do mundo é o norte-americano. Ele se chama Noam Chomsky. E ele desenvolveu uma teoria na verdade, assim, dentro da teoria dele, ele fala que então, dentro da teoria dele, ele fala o seguinte, todo texto, né, na hora que você vai analisar um texto, todo texto tem a estrutura de superfície, aquilo que está explícito, né? E tem a estrutura profunda, aquilo que está implícito no texto. Então, para você interpretar um texto, porque você interpretar aquilo que está escrito é tranquilo. A questão é você verificar o que está implícito no texto, né? Os pressupostos dele. Então, aqui a gente percebe que tem uma oração explícita e tem uma implícita, né? Aí é o seguinte, Arthur, eu poderia colocar um ponto final aqui, ó. O problema é de todos, ponto. E a solução também é de todos. Eu poderia colocar um ponto final? Poderia. Quando eu coloco ponto final, o que eu verifico, Arthur? Que o período aqui é composto por coordenação. Tá? Mas, assim, essa parte do que está implícito, o é de todos, a gente não pode afirmar que a gente só consegue fazer essa interpretação por causa da primeira parte? Porque aí, É. porque aí Sim. para mim, por isso que eu achei que era subordinado, entendeu? Uhum. Porque para mim a segunda parte precisa da primeira para fazer o sentido. Foi ótimo você ter falado isso. Isso vai ser importante para todo mundo. Olha só. A análise, quando a gente entra nesse campo da análise de orações, nós estamos. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Voltar aqui com a caneta aqui.
Ó. Não estou conseguindo. Bom, o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Essa área da gramática é a área da sintaxe. Então, essa questão de coordenação, subordinação, vocês não podem analisar do ponto de vista do sentido, não. Vocês têm que analisar o que é a forma, é a estrutura. A sintaxe, ela lida com a estrutura e não com o sentido. Tá? Então, por exemplo, na análise aqui desse período, né? Ou dessas orações, uma não depende da outra, formalmente, não do ponto de vista do sentido. Esquece o sentido. O sentido é outra área da gramática, que é a semântica. É outra disciplina da linguística. Então, quando vocês forem fazer a análise, lembra disso. Em que terreno que eu estou aqui? Estou no terreno da sintaxe. Eu tenho que analisar a estrutura. Então, do ponto de vista estrutural, o problema é de todos. Posso colocar um ponto final aqui. E começar outra oração aqui, ou outro período. Uma oração não depende da outra. Tanto que eu posso usar o ponto final. Entendeu aí, Arthur? Entendi. Então, Obrigado. elas são o quê? Coordenadas. Porque uma não depende sintaticamente da outra. É claro que elas dependem, eu entendi seu raciocínio. Seu raciocínio foi extremamente inteligente, que você pensou do ponto de vista semântico. Do ponto de vista do sentido, tudo é importante no texto. Então, aí se você for analisar do ponto de vista do sentido, vai ser né, você vai levar a uma conclusão diferente. Mas aqui é sintaxe, é estrutura, né? É a forma do texto. Tá bom? Beleza. Só a título de exemplo, vocês tiveram aula de lógica? Vocês estudaram lógica? No primeiro ano, se não me engano. Pois é. A lógica é uma disciplina formal. Você pode formular um argumento, do ponto de vista de sentido, ele é maluco, mas a estrutura dele é correta, né? É válida. Né? Então, a lógica, ela analisa o argumento do ponto de vista se ele é válido ou inválido, pela forma, pela estrutura dele, não pelo conteúdo, né? Então, aqui... e outro detalhe, olha que interessante. Aqui ficou... Eu não alterei, porque eu estou reproduzindo uma questão que foi elaborada por essa banca aqui. Do ponto de vista de pontuação, o que faltou aqui? O que faltou aqui no enunciado? Não foi erro meu, não. Eu tenho que reproduzir do jeito que estava lá, né? O que faltou aqui, gente? Do ponto de vista da pontuação. Os 2 pontos depois de enunciado. Interessante. Caberia. 2 pontos aqui. Ou o ponto final depois de todos. Olha só. Então, raciocínio. Muito bom. No enunciado, caberia 2 pontos aqui. Não é? E outra, a importância da matéria, né? Eu já falei para vocês que os sinais de pontuação, eles têm a ver com a sintaxe. Não tem a ver com respiração, pausa, nada disso. Faltou uma vírgula aqui, ó. O problema é de todos. Tem que ter uma vírgula aqui. Por que eu tenho que ter uma vírgula? Porque, olha só, aqui eu tenho
a primeira oração, o problema é de todos. Qual que é o sujeito da primeira oração? Todos. Da primeira, ó. Sujeito é o termo. Acho que eu vou recuperar aqui minha caneta aqui. Ó. O verbo está aqui. Para eu achar o sujeito, eu tenho que identificar o verbo. Qual o termo que está concordando com é? O verbo está no O singular. problema. Isso. Então, ó, esse aqui é o sujeito. O problema, ele é o sujeito da oração 1. Beleza. Agora aqui eu tenho a oração 2. O verbo está implícito. Esse é o verbo. Qual que é o sujeito da oração 2? Então, na oração 1 é o problema. É solução? Isso. Tá aqui, ó. A solução. Tá vendo? Ele é o sujeito da oração 2. Então, essa vírgula aqui é obrigatória. Por quê? É um dos poucos casos de vírgula antes do i. Poucos casos. Por quê? A vírgula aqui é obrigatória. Que a vírgula aqui é para mostrar para o leitor. Ó, leitor, aqui terminou uma oração. O sujeito da oração 1 é X. O sujeito da oração 2 é outro, é Y. Então, essa vírgula é obrigatória. Quando os sujeitos... Eu tenho duas orações com sujeitos distintos. Entenderam isso aí? Se fosse o mesmo sujeito, não precisava de vírgula, não? Ótima pergunta. Foi, Giovana? Sim. Olha só, Giovana. Se fosse o mesmo sujeito, não teria vírgula. Vamos colocar aqui. Se eu estiver escrevendo errado seu nome, você me fala. Giovana com um N só, né? Com 2 N's. Com 2. Ah, italiana. Giovana foi ao teatro e assistiu a peça. Então, olha só. Apareceu o i. Qual que é o sujeito de foi? Eu, Giovana. Isso. Qual que é o sujeito de assistiu? Giovana também. Isso. O sujeito é o mesmo. Então, não tem vírgula, tá vendo? Não tem vírgula antes do i. Mesmo se eu tivesse escrito Giovana de novo? Não, né? Ah, nunca pensei nisso. Deixa eu pensar aqui. Não, porque o sujeito seria o mesmo, tá vendo? A vírgula antes do i é para orações com sujeitos diferentes. O sujeito aqui vai ser o mesmo. G e G, que é Giovana. Eles não são diferentes, eles são iguais, então não vai ter. Aham, entendi. Aliás, olha que interessante. Queria que vocês compreendessem isso. Os sinais de pontuação tem nada a ver com pausa. Já ficou claro isso? Sim. Aí vocês poderiam perguntar, professor, então para que serve? Serve para organizar o texto. Então, a vírgula aqui
é para mostrar para o leitor, na hora da interpretação, falar, ó, meu amigo, o sujeito primeiro é um, o sujeito do segundo é outro. Não confunda. Então, os sinais de pontuação, eles servem para organizar o texto. Essa é a função deles. Eles servem para organizar o texto, para que o leitor possa fazer uma interpretação adequada do texto. Entendeu aí, Giovana? Entendi. O Arthur, ficou claro a questão aqui? Então, a número 5, por exemplo, letra A, não vai ser duas orações principais? Oi? Ficou assim? Ah, então tá bom. Então, a resposta aqui vai ser coordenação, letra E. Letra E. A sindética, não. A primeira oração é a sindética, não tem conectivo. A segunda tem o I. Ela é coordenada sindética aditiva, vai ter o I. Das outras aqui, mais alguma dúvida, gente? Professor, eu fiquei com dúvida na 7. Eu não tenho certeza se eu marquei a certa. A 7? Eu marquei a letra A. Quem que tá falando agora? Parece que não é Giovana, não. Pela voz. Ana Júlia é outra. Ana Júlia. Ana Júlia? Isso. Eu marquei A também. Uma questão importante. No ensino fundamental e médio, o ensino da língua portuguesa é muito baseado na gramática normativa. Tá? Só que essa gramática, na aula passada, eu falei para vocês. Essa teoria, ela vem lá da Grécia. Com o grande... Sou fã desse camarada aqui. Para mim, um dos homens mais inteligentes que já existiu na face da Terra. Aristóteles. Mais ou menos 300 anos. 300 anos antes de Cristo. Tá? Essa teoria, gente, o objeto dela de estudo é o período. Só que, com o avanço da ciência, da linguística, hoje nós temos uma teoria que é muito mais inovadora, que chama gramática textual, que ela analisa o texto. Por que eu estou falando isso? Esses conectivos, eu dormi e sonhei. Vocês têm que entender esses conectivos numa perspectiva mais atualizada. Para a gramática normativa, os conectivos, qual que é a função deles? É ligar orações. Para a gramática textual, esses conectivos eles são importantes para quê? Para a textualidade, aquele fator da coesão textual, e eles também são chamados de operadores argumentativos. Ó, isso é muito importante, né? Aí, o que é isso, professor? Operador argumentativo. Os conectivos, eles são responsáveis por sinalizar os argumentos do texto, para apontar o argumento do texto. Isso é muito importante, tanto na leitura, na hora da interpretação e da produção do texto. Mas vamos lá. Eu dormi e sonhei.
A frase acima apresenta oração coordenada aditiva? Sim. Eu dormi, esse I, ele é aditivo. Dormi e sonhei. Tem duas ações verbais aqui. Eu estou somando, né? Ele serve para somar. Então vai ser a A. Explicativa? Não. Alternativa? Não. Conclusiva? Não. Ele é uma adição, tá vendo? Eu dormi, além de dormir, eu sonhei. Aliás, todo mundo, eu custei a descobrir isso, né? Que eu achava que eu não sonhava. Porque todo mundo, às vezes, acorda e lembra do sonho. Ah, tive um pesadelo. Eu falava, gente, eu acho que eu não sonho, não, porque eu não lembro de nada. Aí depois que eu descobri que todo mundo sonha, né? Algumas pessoas lembram e outras não. Eu quase nunca lembro. Mas entenderam a 7 aí? Foi a Ana, né? Sim. Isso, obrigada. Nada. Mais alguma outra? Na 2, não dá de marcar nessa questão C, que é o exercício 2, né? Não, a questão Questão A? C. A C. Ah, tá. Pode falar. É o O, Arthur? isso. O mas também ele pode ser usado com a conjunção mas para um novo sentido, porque aí não seria só a conjunção em si, tem um complemento para dar um novo sentido. Aí poderia usar? Ah, tá. O mas combinado com outra palavra? Tipo, mas também, que aí dá a ideia de adição. Ah, pode ser. O objetivo aí, Arthur, olha só. A gramática normativa, ela tem um problema sério, porque o objeto dela é a frase. Então, vocês podem perceber que as gramáticas, igual eu coloquei o capítulo da gramática do Celso Cunha, conectivos coordenativos. E ele coloca um sentido só. Então, com esse exercício, eu quero que vocês percebam que esses conectivos, eles podem ter outro sentido. De acordo com o sentido, muda a classificação deles. Eu vou compartilhar aqui um verbete aqui para vocês. Espera aí só um pouquinho. Professor, Oi, eu baixei o aplicativo do Aurélio. você Só que baixou? nele, baixei. Eu achei ele um pouquinho confuso, mas eu acho que é assim mesmo. Por exemplo, no logo, no enunciado tá falando para colocar pelo menos dois, né? Em logo eu achei só um. Só um? Ah, No dicionário, né? procura outra fonte, se Tá, você puder. Se você não encontrar, não tem problema não. tá. Tá bom? Tá aparecendo para vocês aí a tela OAS? Não. Não? Então, peraí. Vou ver de novo aqui. Tá aparecendo agora? Acho que ainda não. Não, né? Então, peraí. Toda vez que eu tento compartilhar o... Vamos ver agora. Se vai. Consegui, não?
Apareceu o verbete? Para mim tá só um círculo com Com sua foto. isso. Ah, entendi. Tá compartilhando a tela inteira? Porque às Deixa. vezes compartilha só uma página e o verbete está outra página e não vem. Ah, entendi. Peraí. Tô Tenta fechando. compartilhar a tela toda. Vamos ver aqui. É sempre esse verbete aqui, eu não sei por que eu não... Ele dá problema. Agora foi, né? Foi. Ah, beleza. Então, olha só. Esse aqui, o melhor dicionário da língua portuguesa é esse aqui. O AIS. Ele é melhor do que o Aurélio. Então, repara aqui, ó. Aqui é o verbete. Cada palavrinha no dicionário, o nome técnico, o gênero textual chama verbete. Aí no verbete, cada número é chamado de acepção. O que é acepção? É o sentido. Então eu coloquei aqui, ó, o conectivo I. Aí ele fala o valor sintático dele, ó. Univocábulos ou orações de mesmo valor sintático, indicando. Aí vem o sentido, valor semântico. Uma conexão ou adição. João e Maria chegou, viu e venceu. Então, 1.1 é o primeiro valor semântico dele, para indicar o quê? Conexão ou adição. 1.2 é outro valor semântico. Uma ideia contrária à que foi expressa. Olha que interessante. Presta muita atenção nisso, viu, gente? Porque às vezes vocês vão fazer, igual eu já falei, né? Hoje em dia, tanto na área pública ou privada, para você ocupar os cargos, é por concurso, tem concurso. Para todas as áreas tem prova de português. Eu tenho um amigo que ele fez um concurso para médico era para ele trabalhar no Ministério do Trabalho. Salário excelente. E ele só não foi aprovado, ele perdeu muito ponto na prova de português. Né? Ele foi super bem nas provas específicas, né, de medicina, e português ele foi mal. Então, assim, para todos os cargos tem prova de português. Então, geralmente, questão envolvendo essa matéria, eles fazem muito isso. Eles colocam lá um I. Então, fiquem espertos. Às vezes, o I ele tem valor de adição, mas ele pode ter o valor semântico de ideia contrária, né? De adversão, né? De contrariedade. No sentido de mas, porém. Tá vendo? Ele é usado como conjunção que adversativa. Ia sair. Por isso que tem a vírgula aqui, ó. E choveu. Tem a vírgula porque aqui ele está sendo usado como mas e não como i, né? Quer dizer, o valor semântico dele é de mas. Tão formosa e gaga. Quer dizer, aqui não é o valor aditivo, é adversativo. Vocês entenderam a questão do trabalho? Quando vocês acharem dois, é o ideal. Aí vocês colocam uma frase, formulam uma frase, né? Com aquele valor semântico. Pode ser um mapa mental só. Eu acho que cabe, né? Para esses conectivos aí. Esse dicionário aqui é tão bom
Eu tenho ele aqui no computador, né? Olha que interessante. Ele tem a conjugação verbal. O I não é verbo, então não vai ter aqui. Mas se fosse um verbo, ele tem aqui no final a etimologia. Ó. Quero saber a origem. Do latim et, conjunção. Esse aí é o mesmo que tem para o celular, professor? Não, não. Aquele que eu indiquei para vocês, né? O Volpe. Aquele Volpe, ele é só ortográfico. Ele só tem a grafia da palavra. Então, se vocês ficarem em dúvida, tem acento, tem hífen, aquele vale. É que antes de eu baixar o Aurélio, eu procurei o do OAS, só que tem um lá que chama Pequeno OAS, mas ele pede login e não dá para fazer conta. Aí, tipo, não dá para entrar. Entendi. Vou dar uma dica para vocês. A USP, Universidade de São Paulo, ela tem digitalizado dicionários. Dicionários da língua portuguesa. Dicionários antigos, né, que já caíram do domínio público. Então, dá uma olhada se tem lá, por exemplo... Deixa eu lembrar um dicionário. Eu vou escrever para vocês. Deixa eu tirar dessa tela aqui. Mas vocês entenderam o verbete aqui? Sim. Mas esse exercício é para aumentar mesmo o conhecimento de vocês sobre isso, né? Quer dizer, que esses conectivos, eles têm mais de um valor semântico. E até para conhecer outros, né? Sinônimos, né? Na hora da redação, saber empregar isso. Deixa eu voltar aqui. Ó, eu vou colocar aqui no bate-papo, no site da USP, dicionário, tem um dicionário de um autor português, dicionário de Cândido de Figueiredo. Tem esse aí. Tem um também, esse eu tenho certeza que está digitalizado. Dicionário de Rafael Blutor. Tipo trava-língua? É que eu tinha falado quando você falou que a frase tá certa, mas que não tem muito sentido. Tá certa, mas não tem muito sentido? Como assim? Não entendi, não. Que sintaticamente a frase estava certa. Isso tem um tempinho nessa aula, que sintaticamente a frase está certa, mas que ela não tem lógica. Tá. Você fala o sentido, né? Pelo sentido, né? Uhum. Ótimo. O Arthur tá falando, vira e mexe, a USP libera um monte de curso também. Ótimo. Já viu de italiano. Exatamente. Vocês procurem. Outra coisa muito importante, viu, gente? Que as pessoas, né? A gente vê isso demais. Fonte. Qual que é a fonte? Então, assim, por exemplo, para dicionário, eu lembro na faculdade, tem um pessoal da pedagogia, eles ficam divulgando uma lenda urbana sobre a origem da palavra aluno. Eu até ainda quero escrever um artigo sobre isso, que eles falam, aluno é uma palavra que vem do latim, significa sem luz. Eu falei, olha,
Não existe isso, né? Quer dizer, eu sou professor de latim também, né? Então, essa etimologia não tem nenhuma base científica, né? E aí, então, qual que é a fonte de informação? Esse dicionário que eu coloquei aqui para vocês, ó, Rafael Blutot, é o primeiro dicionário da língua portuguesa. É um dicionário muito antigo e a USP, ela digitalizou, porque esse dicionário é raríssimo. Eu já tentei comprar em sebo, nunca consegui, nunca apareceu para comprar. Mas ele está disponível na internet, Rafael Blutot. Então, é uma fonte confiável na área de etimologia. Se você quiser saber a origem de uma palavra, é uma fonte confiável. Esse dicionário Cândido de Figueiredo também, vocês vão encontrar ou na USP ou no Google. Eu tenho a digitalização dele, eu já tenho a obra, né, impressa, né, também. Mas ele é uma fonte confiável, muito boa. Pessoal, sobre o exercício, tem mais alguma questão? Vocês querem que voltem alguma? Não, né? Acho que não. Tá. Vocês entenderam esse trabalho, a última questão aí do mapa mental? Sim, deu para entender. Ah, tá. E importante isso, né? Vocês entenderem esses conectivos, como que eles são importantes para a interpretação do texto e para a produção de texto. É muito importante, né? Então tá, eu vou encerrar a gravação. Né? Uma ótima semana para vocês aí, de muito estudo, muita saúde, né? Tá bom? E eu não corrigi todos os trabalhos ainda dessa última atividade, mas aí eu vou terminar. E tá aparecendo para vocês, eu estou usando a caneta lá nas correções dos trabalhos e usando um código e coloquei a lista de siglas lá para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição aí. Um abraço aí para vocês. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau. Nada.